Bom dia. Então, essa é a nossa primeira aula de conceitos históricos. Nesse ano, nós vamos, no 7º ano, falar sobre a questão do índio, do negro, da chegada dos europeus. Esse é o primeiro momento que a gente vai trabalhar. Mas antes, eu quero fazer uma revisão de conceitos históricos que eu ensinei para vocês no 6º ano, que serão necessários para a gente fazer o nosso trabalho nesse ano. Então, coisas que a gente aprendeu o ano passado e que são fundamentais. A primeira questão é a atitude historiadora. O que é atitude historiadora? A atitude historiadora é a postura que o historiador tem frente aos fatos do cotidiano e à realidade que ele investiga. Essa atitude, ela se diferencia do olhar comum das pessoas. Por quê? Porque ela tem um método de investigação científica. Vocês lembram daquela história que eu dei, aquelas aulas que eu dei, em que vocês levaram as fontes históricas? Eu até deixei uma foto da Natiele aí para vocês verem, que mostra essa aula, né? Então, nesse dia, o que a gente fez? Vocês trouxeram os seus objetos e a gente conversou sobre essa realidade. A gente foi investigar esses objetos a partir de um método científico. Então, essa era a ideia. E a primeira coisa que a gente precisa saber para fazer essa investigação é o que é a fonte histórica, né? Mas antes da gente falar de fonte histórica, vamos continuar pensando na atitude historiadora. A atitude historiadora é aquele modo de ver as coisas, é essa postura do historiador frente ao cotidiano, frente aos fatos do cotidiano. É um jeito diferente de olhar para a realidade, né? Porque ele é permeado de método. Bom, quais são as atitudes historiadoras? Basicamente, nós tínhamos 3 atitudes historiadoras. No nosso caso aqui em Rio Preto, nós estamos falando em 4, porque eu acrescentei uma aí para a gente conversar. A primeira atitude historiadora, por princípio, é preservar memórias. Por que preservar memórias? Porque o ser humano, gente, ele é produto da sua história. O ser humano, ele não apareceu na história de repente, né? Ele é produto de uma marcha que começa 100 mil anos atrás na África, que vai fazendo uma longa caminhada, tá? E como produto dessa... E nós fomos deixando rastros ao longo do tempo. Então, preservar memórias é a gente ter consciência de que a gente não vive num presente eterno, mas o nosso presente é feito de passados. Nós somos marcados por ancestralidades. O que é isso? Os nossos genes, a nossa vida, o nosso modo de ver a vida, tudo isso daí carrega os nossos valores, os nossos princípios, carrega o nosso modo de ver o mundo, carrega a nossa história. Essas coisas são produto da história. Por isso que preservar as memórias é a primeira tarefa fundamental e a primeira atitude historiadora do historiador. O historiador não quer olhar para a realidade como se ela fosse um presente constante, mas o historiador olha a realidade e toda pessoa que tem uma atitude historiadora olha para a realidade e vê ela marcada pelo tempo. Vejam, por exemplo, essa imagem que eu coloquei aí do lado. É um momento em que as pessoas estão passando na avenida, né? E que é interessante, tem um mural feito, né? Um mural bem bonito, que mostra como era a vida em outros tempos. Vejam que no segundo desenho do mural ali, na segunda fotografia que a gente tem, mostra carros também. É como se mostrasse essa mesma avenida em tempos anteriores. Pode até ser que seja a mesma, tá? Mas independente de ser apenas uma representação, o importante é que o que a gente vai percebendo que a nossa vida ela é cheia de história. E isso está marcado nos monumentos, nas imagens, né, nos patrimônios. Tá? E preservar essas memórias é preservar a própria vida, é preservar aquilo que nós somos, para entender do que somos feitos.
A segunda atitude historiadora fundamental é formar cidadãos. Por que é importante aprender história? Para que a gente não seja inocente útil, para que a gente não seja usado pelas pessoas, usado pelo sistema, usado por políticos, usado pelo mercado. Ser cidadão é ter consciência histórica do seu lugar. Saber que nós, enquanto seres humanos, somos portadores de direitos. Vocês são portadores de direitos. Vocês têm direito à vida, à liberdade, têm direito a se manifestar, têm direito a professar sua religião. Ninguém pode tirar isso de vocês. Ninguém pode tirar. E é exatamente isso que é ser cidadão, é ter consciência desses direitos que possuímos. Quando a gente olha para a cidadania, nós que vivemos hoje, a gente acha que sempre foi assim. Mas não é assim. Muita gente precisou lutar para que a gente tivesse direito ao que a gente tem. Olha aí essa imagem da época da ditadura militar. O povo na rua, dizendo abaixo a repressão. As pessoas queriam ter o direito de dizer o que pensavam. Naquela época havia censura, havia tortura. E eles estavam dizendo, não, nós não aceitamos isso. Nós somos cidadãos, queremos ser respeitados no nosso direito à vida, nosso direito de não ser torturado, nosso direito de dizer o que pensamos. E se a gente olhar um pouco mais para a história, gente, há 300 anos atrás, é que essa ideia de cidadania nasceu. Sabe onde nasceu? Lá na França. Houve uma revolução em 1789, chamada Revolução Francesa. E o povo foi para a rua e o povo começou a transformar a sua vida. Veja, antes da Revolução, não existia cidadão, existia súdito. Súdito são pessoas subordinadas ao rei. O rei era a lei. A palavra dele era a lei. O rei era o soberano e o súdito obedecia ao soberano. O soberano mandava, né, o rei, e o súdito obedecia. Simples assim. Tá? Com a Revolução Francesa, o que aconteceu? O povo foi para a rua e mudou o sistema. Não, o nosso soberano não vai ser pessoa nenhuma, não. Nosso soberano vai ser a regra que a gente combinar. E qual que era a regra que ficava combinada? A Constituição do país. Quem é o soberano na nossa vida hoje, enquanto povo brasileiro? A Constituição do país. Vejam, mudou. Ser cidadão é ter consciência de que o soberano do nosso país é a Constituição. E qualquer outro que esteja governando, legislando, judicializando, fazendo qualquer coisa, está abaixo da lei. A lei é a regra geral. Nós levamos anos, foi 300 anos para que a gente pudesse estabelecer esse princípio fundamental de que todos são iguais perante a lei. Ser cidadão é ter consciência disso. É por isso que, na Revolução Francesa que eu comentava agora há pouco, de 300 anos atrás, o documento norteador da Revolução chamava Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Percebem? Ali estava nascendo uma nova forma de regime político, diferente do antigo regime que existe, aonde as pessoas passavam a ter direitos de cidadania. Então, vejam, atitudes historiadoras. Primeira, preservar as memórias, porque nós não vivemos num presente constante e somos produto das transformações e das permanências que acontecem ao longo do tempo. Segundo, formar cidadãos, porque a gente está aprendendo história para a gente se tornar cidadão e ter consciência dos nossos direitos, do nosso lugar, né? Para que a gente possa realmente exercer a nossa cidadania. E uma outra, que é a quarta, eu estou pulando a terceira de propósito, por enquanto. Cuidar da natureza, de si e do outro. Essa quarta atitude historiadora, fomos nós aqui em Rio Preto que acrescentamos às nossas aulas, lembram? Era a questão do cuidado. Hoje, gente, mais do que nunca, o cuidado se transformou numa palavra de ordem para a nossa vida. Nós vivemos num tempo, gente, que se a gente não cuidar do nosso próprio corpo,
se a gente não cuidar da gente mesmo, e se a gente não cuidar das pessoas que a gente ama, se a gente não cuidar da natureza, nós estamos perdidos. Nós estamos fadados ao fracasso e à extinção enquanto seres humanos. Então, a gente precisa de cuidar da natureza, cuidar de si e do outro. Tem um provérbio muito bonito venezuelano que eles usaram na campanha de combate ao coronavírus que eu gostei muito. Eles diziam assim: se tu te cuidas, me cuidas. Vocês entenderam? Se eu me cuido, se eu uso máscara, se eu fico em casa, se eu não fico saindo para rave, se eu não fico indo jogar bola toda hora, se eu me organizo de tal maneira que eu tenha realmente uma postura de cuidado em relação à minha vida, eu não estou cuidando só de mim. Eu estou cuidando do idoso que mora na minha casa, eu estou cuidando do meu pai, eu estou cuidando da minha mãe, eu estou cuidando da vida de todo mundo da casa. Então, cuidar de si é cuidar do outro também. Uma outra coisa, cuidar da natureza. Vocês vão ver que eu preparei uma aula para a semana que vem sobre a questão do Raoni. Raoni é um símbolo da nossa cultura. O Raoni é um líder indígena que foi indicado ao Nobel da Paz em 2020. Infelizmente, não ganhou. Mas o que importa é o seguinte: um brasileiro, um índio, indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Olha que belo isso. Por quê? Porque ele é um brasileiro que luta pela preservação da Amazônia. A Amazônia é uma das nossas maiores riquezas. Né? Então, assim, isso é uma coisa muito interessante. Nós precisamos cuidar da natureza. E cuidar do outro também significa ter a capacidade de fazer ações solidárias. Vocês estão vendo aquela imagem ali? As pessoas cuidando das outras. Muita gente teve muita dificuldade com a história da pandemia, gente. Muita gente teve uma situação muito difícil. Foi preciso a solidariedade. As pessoas precisaram se unir para fazer cesta básica, para levar nas casas. Foi preciso organizar a vida. Muita gente não conseguiu trabalhar. Então, cuidar do outro é uma coisa fundamental.